vamos ver o que a gente tem agora. Nós temos um outro, né? Que também ele é análogo ao exercício do capítulo 9. Né? Então, quem não fez, volta lá, que com certeza ele deve pedir a velocidade final, alguma coisa assim. Bom, a figura 10.9 mostra a mesma situação analisada no exemplo 9.9. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. O exemplo 9.9, né? Então, quem quer voltar lá para dar uma olhada, que está aqui, ó, usando métodos de energia. Agora, haja aceleração do objeto de massa m, ó. Ok? Então, eu quero achar a aceleração desse objeto. Tá? Eu acho que no exercício 9 a gente achava a velocidade final com que ele toca aqui o chão. Né? Ou essa altura h. Não é isso? Ok? Bom, então a gente pode fazer o diagrama do corpo livre, né? Então, a gente pega aqui, ó. Para o bloco, tá aqui, ó. A gente tem uma tração, né? Apontando para cima. E a massa vezes a gravidade apontando para baixo. Gente, vocês têm que ter em mente que se eu cortar esse cabo aqui, ó, nesse ponto aqui, esse corpo não vai ter tração atuando sobre ele. Então ele vai cair o quê? Com o seu peso. Então ele cai com uma gravidade G. Então a aceleração seria automaticamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele só cai um pouco mais devagar porque ele tem a atuação dessa tração aqui, ó. Bom, se a gente for para o corpo, para o cilindro sólido, a gente tem o quê? Essa tração é uma corda enrolada em torno do eixo do cilindro. Então, olha só, ele vai gerar um torque aqui, é como se fosse uma força. Então, o torque, quem que é? Torque vai ser tração vezes, não confunde o T com T, tá? Então, torque, não confunda T com T, moleza, né? T com tal. Né? Vai ser o torque vezes o raio de atuação, já faz um ângulo de 90 ali, já está perpendicular, né? Bonitinho. Então, a gente tem um torque atuando nesse corpo, tá? Então, esse corpo aqui, devido ao seu momento de inércia, lembra que a gente estudou lá atrás? Ele vai criar uma dificuldade a iniciar o movimento de rotação. Essa dificuldade se traduz nessa tração dessa cordinha. É o que dificulta a queda desse cara aqui, bum, até aqui embaixo. Né? Bom, aqui nós temos o torque atuando, mas nós temos também a força. Né? Observe que esse cara aqui é como se ele tivesse pivotado, né? Ele não se mexe no eixo Y, então ele tem a massa vezes a gravidade dele, mas ele tem uma normal que ele está preso, na verdade, esse cara. Então, no eixo Y, ele não se move, né? Ele só vai ter esse movimento de rotação mesmo. Então, ele não se move linearmente, só rotacional. Tá bom? Então, olha só. Então, a soma das forças em X é zero. Em X ele não se move para lado nenhum. Então, nem vou colocar aqui. Mas em Y nós temos o quê? Ó? Então, a soma das forças em Y que atua nesse corpo aqui, total. Tá? O que ele é? M vezes G, ó, eu considerei para baixo positivo. Tá bom? Então, M vezes G, olha só. Então, nesse corpinho aqui, M, nós temos M vezes G puxando ele, não é isso? Mais outra força. Qual outra força? A tração, só que a tração aponta para o outro lado. Então, vetorialmente, a gente coloca ele negativo. Tá bom? Então, a somatória das forças que agem no corpo de massa M, que é essa massinha aí, ele é igual a massa vezes gravidade menos a tração. Se nós não tivéssemos essa tração, essa cordinha amarrada, ó, ele ia cair com a força peso. Ele ia cair com a aceleração da gravidade, igual a gente comentou anteriormente. Como ele tem interferência dessa tração, ou desse cilindro, ele vai cair com uma aceleração Y menor do que G. Tá bom, gente? Tem que ser menor, né? Bom, até aqui a gente só achou, né? Quais as forças que atuam sobre o corpo de massa M no Y. Agora, se a gente for, né? Dá pra gente olhar também o outro corpo. O outro corpo, né? O cilindro, ele não possui forças nem em X nem em Y. Ele só possui torque atuando sobre ele. Então, a somatória dos torques, né? Como a gente só tem uma tração, então, só vai ser o quê? R, que é o raio do nosso cilindro, vezes quem? Essa tração dessa cordinha aqui, ó. Ok? Bom, mas o torque também é o quê?
o torque ele é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá bom? Então, o que nós temos? Ó, se a gente for lá para um cilindro, tá aqui, ó. Né? Tá pequeno aí, mas 1/2 de mr ao quadrado. Então, a gente substitui o I aqui por 1/2 de mr ao quadrado. Fica vezes a aceleração angular. Tá? Ok? Bom, a gente tem o que, gente? A mesma aceleração que esse cara, que o cilindro vai sofrer aqui, que é a aceleração tangente, vai ser a mesma aceleração que o corpo vai cair. Ok? Então, nós temos o que, ó? Deixa eu apagar aqui. Nós temos, ó, esse cara vai cair com uma aceleração AY. Ok? Quer dizer que essa cordinha aqui vai estar o quê? Sendo puxada com uma força de tração, aonde vai fazer uma aceleração angular, né, uma aceleração tangente. Então essa força é a força tangente, que vai ser o quê? Essa aceleração Y também. Então não tem como, se a corda é inextensível, não tem como esse cara descer com uma aceleração diferente aqui, tá? Na tangente. Ok? Então, na verdade, ó, o que a gente tem? Nós não temos que aceleração tangente não é o raio vezes a aceleração angular? Tá aqui, ó. Né? Ok? Então, se a gente vir aqui, ó, um desses raios aqui vezes a aceleração angular, vira esse AY aqui, ó. Né? Então, nós temos o que, ó? A tração, então, né, vai ser igual a meio, né, a meio de M, tá? A Y, lembrando que esse R aqui, ó, ele passou dividindo, então corta um aqui, ó, e outro aqui. Um R desse aqui, ó, a gente usou para fazer o A tangente, ou AY. Então, ele tem que a tração, né, é igual a 1/2 da massa, vezes o quê? A aceleração que o corpinho vai ter em Y, ou a aceleração tangente que o cilindro vai sofrer. Tá bom? Bom, continuando agora, a gente vem substituir essa tração aqui no diagrama do corpo livre, na análise que a gente fez do diagrama do corpo livre para massinha, né? A gente tinha visto que a massa vezes gravidade menos tração. Qual que é a tração agora? A massa vezes a aceleração tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é a mesma que o corpo cai. Né? Isolando o AY, né? A gente passa aqui um sinal de mais para lá, isolando a Y, a gente tem o quê? Que a gravidade, então, é 1 mais a massa do cilindro dividido por 2 vezes a massa do corpo. Então, achamos a massa, a aceleração que o corpo cai. Ok, gente? Lembrando que, se não houver o cilindro, a massa dele vai para 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, fica G dividido por 1. Né? Então, se não houver o cilindro, esse corpo cai com uma aceleração Y igual à gravidade. Agora, vai depender da massa do cilindro, né? Cilindro, lembrando que a gente tirou isso aqui de um cilindro maciço, né? Quanto maior a massa do cilindro, menor a aceleração. Lógico, quanto maior a massa do cilindro, maior vai ser o momento de inércia, mais difícil dele começar a rotacionar. Tá bom?